Oi filho, tudo bem? Hoje é dia 18 de fevereiro de 2018, os dias que antecedem o teu nascimento. E aí, vou fazer mais esse vídeo falando um pouco de algumas ideias que influenciaram a gravação desses vídeos, né? Dessa série de vídeos que a gente tem feito. Então, acho que para começar, lembrando que existem diversas coisas que compõem o que nós somos ou o que a gente faz. Então o que eu vou abordar aqui é só um fragmento de algo que influenciou nessa ideia, assim. Não é a origem, né, ou só a origem, mas é uma das coisas que compõe, né, um dos vetores, né, desse produto. Então, bom, há 2 anos, então, quando a gente decidiu começar a tentar engravidar, naquela época eu já vinha pensando e conversando com pessoas que já eram pais, que já tinham a experiência. Tava de 31 a 32 anos, e eu lembro que eu comecei a ter duas preocupações, assim. Preocupação, né, duas coisas que eu comecei a considerar. Primeiro porque eu achei que já estava na hora, então, já estava pronto para ser pai. Pronto é uma palavra forte, né? Mas no sentido de que eu quero poder envelhecer contigo fazendo todas as coisas junto, assim, todas as coisas. Tipo, uma trilha, andar de bicicleta, jogar um futebol, ir pra praia, sabe? Coisas que vão exigir um pouco do meu condicionamento físico, assim. Então, para que eu possa ter 40, 50, 60 anos e mais e ainda estar te acompanhando, se assim tu quiser, e todas as coisas que a gente ainda vai organizar juntos, é bom que eu cuide do meu corpo agora, assim. Então isso lá, há 2 anos, eu comecei a ter essa preocupação, assim, né, de não deixar o tempo passar tanto, para que eu possa aproveitar esses momentos contigo, assim, né, de não perder o pique, assim. Eu espero que não, mas que eu esteja contigo, assim. Então essa foi uma primeira preocupação. E aí eu disse, bom, eu acho que esse é o momento, né. E outra coisa é que eu também avaliei que eu já tinha maturidade suficiente para tomar conta de uma criança. E quando eu digo tomar conta, não é simplesmente pegar no braço, alimentar e limpar as fraldas, mas maturidade né, de começar a separar algumas coisas que são minhas, da minha história, do que vai ser a tua história, assim, e de que eu devo deixar o que é meu comigo, que eu não transmita adiante certas coisas. Aí, se a gente for entrar nessa parte mais psi da coisa, daria muito pano pra manga, mas em outras palavras, os meus traumas são os meus traumas e eu não devo passar isso pra ti, né? Os meus medos, né? Todas essas coisas. E aí, por isso, mais uma vez, eu falo muito do suporte, né? Então, eu não tenho esse interesse de vou te ensinar o que eu sei, porque o que eu sei pode estar muito errado. Então, vamos lá. Então essas duas coisas, assim, que influenciaram muito há 2 anos, que eu, junto com a tua mãe, junto com a Rede, tá, esse é o momento, então. E aí a gente chega nos dias de hoje, né, no final dessa gestação, a alguns dias do nascimento. E aí eu começo a botar em prática essa série de vídeos, que é uma coisa já também antiguinha, assim, né?
que a gente imaginava antes de começar, antes da gestação em si. A gente, vamos fazer isso. E aí a coisa foi passando, meses, semanas, e a gente tá no final agora, e é só agora que eu, né, comecei a botar em prática. Mas, como eu te disse no início desse vídeo, eu vou abordar um pouco de coisas que ajudaram a compor essa ideia, assim. E uma delas, por exemplo, então, curiosidades, é que eu assisti um filme, eu não sei de que ano é, acho que é 92, enfim, não lembro. É um filme com o Sylvester Stallone e o Antônio Bandeiras. Aí eu fui procurar, né, no Google, porque eu não lembrava o nome em português, e depois eu acabei descobrindo o inglês também. Então lá vai, o nome em inglês é The Thrillers. Meu inglês é péssimo também, né? Eu sou péssimo. E o nome em português, pelo menos que foi aqui no Brasil, assim, associado, é Os Assassinos. E nesse filme, lá pelas tantas, tem uma historinha que era um assassino de aluguel, que era contratado para eliminar pessoas, lá. E aí o que acontece é que o protagonista, são dois protagonistas, mas o Sylvester Stallone, o personagem dele, acaba assassinando, eliminando, né, de forma contratada, o cara que ensinou ele, né, aquele ofício de matar. E aí tem uma cena que ele está, né, tem lá, a história conta, que a forma como ele acaba matando o seu mestre, ele está numa janela, né, com o seu rifle, né, esse rifle de luneta, assim, tchá. E aí, quando esse cara que ensinou ele, o mestre dele, está saindo de um prédio, era uma agência bancária, na verdade, o mestre dele intui que ele vai ser assassinado dessa forma. E aí, na perspectiva dele, desse personagem que é o mestre dele, ele olha, ele não sabe de qual janela o tiro vai partir, mas ele sabe que vai partir. Então, naquele momento, tudo que ele pode fazer é oferecer o olhar dele antes da morte. Então ele olha. E aí aquelas coisas de filme, ficção, ele realmente acerta o olhar para a janela. E aí, antes de levar o tiro, ele fita, né, o seu assassino. No decorrer do filme vai acontecer a mesma coisa com o Sylvester Stallone, né? Sem eu te contar o final, tu vai assistir depois quando tu quiser ver essa cena, esse filme. Que a trama vai fazer com que ele faça esse mesmo movimento no mesmo prédio, na mesma agência bancária, e ao sair, o personagem do Antônio Bandeiras, contratado por uma pessoa misteriosa, vai se posicionar igualmente, o personagem do Sylvester no início, na história dele. E aí tudo que o Sylvester Stallone, o personagem dele, vai fazer naquele momento é oferecer o olhar, porque ele não tem nada o que ele possa fazer, né? Ele está na mira. Então essa cena eu achei interessante, assim. E aí eu usei isso há alguns anos, que em 2008, quando eu consegui o meu primeiro emprego, que foi numa empresa chamada Indel Engenharia, coincidia que em algumas manhãs, quando eu estava caminhando aqui pela Protásio Alves, em direção à Indel, a empresa, o ônibus da Rê, né, o T6, que ela pegava para ir para a faculdade de odontologia, passava. E aí eu sempre quando vinha um T6 e eu sabia que a Rê pegava esse ônibus, eu ficava olhando para ele, né? Vai que num deles a Rê estivesse. Eu não poderia vê-la, porque o ônibus sempre estava muito cheio. Mas eu tenho certeza que se eu olhasse ele passando, né, pelas janelas, mesmo sem vê-la, pode ser que ela me vendo, né, sozinho na calçada, eu estaria oferecendo o meu olhar para ela, assim. E de fato isso aconteceu, né? Um dia passou, ela estava dentro do ônibus e eu olhei, não a vi, não sabia que ela estava ali,
mas logo em seguida eu recebi uma mensagem por celular, né? Na época ainda SMS, né? Não existia WhatsApp e outras tecnologias. E aí ela disse, eu vi que tu olhou pra mim, né? Eu te vi. E eu disse, não, eu não olhei, eu não te vi, mas eu ofereci meu olhar. Então, muito influenciado por essa história desse filme, né, Os Assassinos. Uma outra coisa também, por associação, eu lembro daquele trecho da música Romaria, né, escrita pelo Renato Teixeira, e ficou muito conhecida pela interpretação deles, Regina, que no final da canção, né, ele diz, né, como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar, assim. É de arrepiar, assim, sabe? Então essa é um pouco da ideia desses vídeos, Vitor. Como eu avaliei em determinado momento que eu teria maturidade suficiente para cuidar, acompanhar uma criança, e eu estou vendo esses vídeos, não sei a idade exatamente, acho que tu até vai assistir um pouco desde cedo, mas talvez tu demore algum tempo para entender algumas coisas. Eu de alguma forma, e mesmo que eu não esteja aí no futuro, que alguma coisa aconteça comigo, uma ausência minha, eu gostaria que essa mensagem, ou um pouco de mim, chegasse até ti. Porque eu volto a te dizer, eu te quis muito, eu idealizei muito eu estar contigo, e se eu não puder estar aí, então um pouco de mim, né, através dessas gravações, e um pouco do meu olhar, então, que chegue até ti, né? Então, isso é um pouco da ideia que compõe essa série de vídeos, assim, né? Eu estar de alguma forma contigo aí no futuro, e é isso. Então esse é um pouco do passado. Hoje é um domingo de sol, a gente vai dar uma volta mais tarde. E era isso, Vitor. Beijo, pai te ama.